Muito bem, irmãos. Mais uma vez, nós aqui agradecemos esta alegria aí, né, de estar aí pregando o Evangelho aos irmãos, aos adoradores de Cristo, aqueles que estão voltando ao primeiro amor. Eu gostaria neste momento, irmão, de aqui citar algo que um irmão me comentou. O irmão disse para mim o que eu acho do sábado, né? O que eu acharia do sábado, o que eu... o irmão, a irmã, né, aliás, a irmã Tata M, né? Ela disse: irmão, o que acha sobre guardar o sábado? O que eu acho sobre guardar o sábado, o mesmo que você guardar o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a sexta, né? Todos os dias. Porque, em primeiro lugar, é o seguinte: antes de mais, quero aqui agradecer aos irmãos pelos seus inscritos. Inscrito aí, inscreva-se aqui embaixo, né? Dê o seu like, não deixe de assistir o vídeo todo, porque muitas das vezes assiste um pedaço, não quer continuar, depois vai comentar coisas que não deve, e eu vou excluir quando eu não quero responder num tom que me afrontou. Que Jesus também, irmão, ele irou e deu chicotada naquele povo lá no templo. Então, neste momento, eu digo para você que é pecado guardar o sábado? Não. Tem nada de pecado guardar o sábado. Então, guardar o sábado é lei? Guardar o sábado, eu estou salvo. A minha Bíblia diz o seguinte: se você não deixar faltar um tio da lei, você será salvo. Mas se o homem pudesse guardar e não faltar nenhum tio da lei no mundo inteiro, claro que Deus não mandaria Jesus aqui para morrer por nós. Não, a Bíblia diz assim, que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer para morrer pelo pecador. Então ele teve que fazer o quê? Tirar o filho único dele amado, que estava sentado à direita, e diz: filho, você precisa ir lá na terra para resgatar as almas que estão todas elas no inferno. Todas, que eu falo todas, irmão, todas. De Adão e Eva até o fim. Mas e aí, como é que ficaria Moisés, Abraão? Todos, nenhum desses seriam salvos, porque eles foram destituídos. A Bíblia diz que quando houve o pecado, Deus destituiu todos da sua graça, da sua glória. Mas como ele já sabia, e ele é onisciente, então ele sabia que na verdade as pessoas elas seriam salvas através de um único sangue, mediante o sangue do Cordeiro, né? Porque nós sabemos que no Antigo Testamento era preciso você pagar, levar alguns animais aos sacerdotes, e os sacerdotes, né, oferecer, espanjando sangue, fazendo sacrifício, né, fazendo sair as fumaças para que chegue na narina de Deus em boas qualidades, para você ser perdoado. E hoje nós somos todos livres da lei pela graça. Então a lei para nós, para o mundo, para Israel, certo? Mesmo que eles guardem, a lei para eles não vai ter direito de salvação, porque ninguém neste mundo guarda a lei. Ninguém, nenhum deles, nenhum. Se eles guardassem a lei, eles estariam aqui, eles estariam salvos. Mas a minha Bíblia diz o seguinte, né? Que pela graça sois salvo. Pela graça somos salvos. Se nós somos salvos pela graça, então nós não temos que preocupar com a lei. É óbvio que veio coisas de lá do Antigo Testamento que falem no Novo, mas é tipo uma emenda constitucional que Deus fez, mandando Jesus para que complementasse. Ou seja, dando, né, continuidade. Então, nós vivemos aí, né, no tempo da dispensação, né? Vivemos aí no tempo também da lei e no tempo agora da graça. E agora está findando o tempo da graça. Nós vamos, aí as pessoas que vão ficar aqui vai viver o tempo da grande tribulação. Então veja bem. Então, no entanto, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Se eu guardo o sábado, eu estou pecando? E se eu não guardo o sábado, estou pecando? Bom, irmão, primeiramente é o seguinte: a lei, por a lei ninguém vai ser salvo, porque a minha Bíblia diz que a lei
e os profetas duraram até João. Ali Jesus morreu, e a graça pelo sangue dele foram todos purificados, inclusive os animais. Vemos aí Pedro que viu aí no lençol aí vários répteis, animais, e Deus chegou e falou para ele, mata e come. Ele diz, jamais colocarei coisa imunda. Quer dizer que ele não se misturaria com o ímpio, ou não misturaria conosco, que éramos gentil, né? E no entanto, foi um gentil que pegou e comprou o túmulo, né, José de Arimateia, e voltou num belo lençol e enterrou a Jesus. Foi um gentil que recebeu. Por isso que Jesus, olhando para Tomé, aí diz para Tomé assim, ó, bem-aventurados são aqueles que não me creram, não me viram e creram. Então, quer dizer, não me viram e creram. Tomé andou com Deus, com Jesus, viu todos os milagres, ele viu e não creu. Nós vemos Jesus, nós vemos através das nossas vidas espirituais, nós vemos pela fé, não vemos ele fisicamente. Como não vemos ele fisicamente, nós cremos. Então, bem-aventurados somos nós, correto? Então, veja bem, eu gostaria de dizer o seguinte, por que ninguém vai ser salvo pela lei? Por que ninguém vai ser salvo se guardar o sábado? Bom, para mim, dentro da Bíblia, igreja que guarda o sábado é colocar fardo pesado aos irmãos, como a Bíblia chama, né? Hipócrita, né? Colocam fardos pesados sobre os fiéis e eles mesmos não cumprem. Então veja bem, mas se você guardar o sábado, você vai ser condenado? Não, porque você vai quebrar o sábado de qualquer maneira. Como que é quebrar o sábado? Quando a Bíblia diz que não pode se trabalhar no sábado, nós sabemos que os judeus, eles trabalham às 6 horas da tarde, eles não trabalham mais. Sabemos aqui no Brasil que as igrejas que guardam o sábado, eles não trabalham no dia de sábado. E se trabalha até a sexta-feira, eles têm que trabalhar até a sexta-feira, que eu já trabalhei de vigilante no banco, e o caixa lá, ele era de uma igreja dessa que guarda o sábado, e ele trabalhava, e às vezes ele tinha que fechar o caixa, e dava muito assim, muito fluxo de pessoas, né? Então costumava ele sair de lá até 8 horas, 7 horas, 8 horas, ele não podia, porque se ele fizesse isso, ele quebrava o sábado, né? Eu ria, irmão, desculpa aí que eu escracho mesmo, eu ria mesmo, que pra mim, você entendeu? É uma crença de homem. Para mim, se Jesus, se Deus, ele viu a lei, ele viu a graça, para que eu vou chegar e guardar a lei do sábado? Eu gostaria de basear em capítulo e versículo, porque não adianta a gente aqui só dizer, mas a gente tem que mostrar a Bíblia, né? Eu vou aqui dizer para você, se você concorda comigo, você vai dar o seu like, vai inscrever aqui no canal, vai. Agora, eu quero dizer para vocês que, por favor, aquele que não acredita, pule de canal, saia fora, porque se você continuar me atazanando aí, eu vou chamar você de profano. Então, muito bem, vamos começar aqui para ver se verdadeiramente, por que eu não preciso guardar o sábado. Vou mostrar aqui por que eu não preciso e sou salvo, correto? E sou salvo, não sou salvo pela lei, sou salvo pela graça. Então, eu vou aqui em Gênesis, no capítulo 2, né, você pode acompanhar aí, capítulo 2, versículo 2, né? Tá escrito, vamos pegar um, vamos pegar um aqui. Tá escrito assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Ponto. Tem um ponto aí. Acabados. Ponto. E havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, tem uma vírgula, a obra que fizera, havendo Deus acabado no 7º dia, a obra que fizera, que seria no dia de sábado, certo? Descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. O que é descansar? Então eu vou provar para você aqui que Deus, ele não fez o mundo em 6 dias, ele fez em 7. Ele concluiu a sua obra no 7º dia. E havendo Deus acabado no 7º, aqui está falando assim, havendo Deus acabado no 7º dia. Se é no 7º dia, significa o quê? Que ele trabalhou no sábado. Entende? Se falar assim, havendo Deus acabado no 6º dia toda a sua obra, sem comentário, o sábado, Deus jamais iria chegar
iria mandar a graça para nós. Porque se ele mandasse a graça, ia violar o sábado. Correto? Então, e havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, qual é a obra que fizera? Tudo, como está escrito no versículo 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Correto? Se foi acabado, significa que Deus, ele concluiu. Nas outras traduções aí, na sua Bíblia, você vai achar escrito assim, ó, e havendo Deus concluído toda a sua obra. O que concluir a obra? Concluir. Quando nós falamos assim, estamos aqui, estamos pegando aqui, carregando um caminhão de areia, estamos colocando a areia em cima do caminhão, ou descendo a areia do caminhão. Enquanto eu estou na metade, alguém pergunta assim, já acabou? Não. Vamos supor que eu continuo, que eu comecei na sexta-feira, eu quase terminei, né? E aí eu volto, falo, não, vou voltar amanhã, no sábado, e eu vou continuar. Aí eu volto no sábado e concluo. O que é? Se eu concluir, não vou mais mexer com aquilo. Aquilo para mim acabou. Já deu ponto. Correto? Um pedreiro, ele pega uma casa para fazer do início ao fim. Certo? E aí ele pintou, rebocou, fez tudo. Faltou colocar a fechadura. Mas no outro dia, no sábado, ele acaba a sexta-feira e fala, não, no sábado eu venho e concluo. Só falta só pôr a fechadura. Então foi o que o pedreiro vai no outro dia e conclui colocando a fechadura. E ele fala assim, acabou a minha obra. Não precisa mais. Assim também, Deus, quando ele fez o mundo, ele acabou. Ele concluiu 99% da sua obra numa sexta-feira, e faltavam alguns detalhes para terminar no sábado. Então ele foi no sábado e concluiu tudo que faltava. E concluiu Deus toda a sua obra no 7º dia. Não está falando que é no 6º dia. E concluiu Deus toda a sua obra no 7º dia. Então, mostra aí que Deus trabalhou no sábado. Deus trabalhou no sábado. Será que Jesus veio a este mundo morrer pela graça, para nos dar graça, de graça a salvação, e desobedecer a Deus? É obviamente que quem naquela época, né, Deus mandava guardar o sábado, era porque era lei. Não era porque as pessoas quebravam o sábado. Era porque Deus colocou como lei, né? E as pessoas, então, estavam vivendo na lei, eles tinham que viver o que verdadeiramente a lei mandava. Mas, fora da lei, antes de existir a lei de Moisés, que Moisés era o juiz, nós não vemos nenhum Abraão, não vemos essas pessoas aí guardando o sábado, né? E mesmo se guardasse, ou se tiver, pelo que eu salvo engano que eu não vejo, mas estariam anexados à lei. Mas na verdade a lei começou com Moisés. Ali Deus deu uma lei para o povo, porque o povo estava tudo errantemente, praticando todo tipo de pecado, e Deus precisava dar punição para cada um. Então veja bem, se Deus, né, ele trabalhou no dia de sábado e concluiu toda a sua obra no 7º dia, aqui não está falando que concluiu toda a sua obra no 6º. Está falando e concluiu, e havendo Deus concluído, acabado, né, no dia 7º, a obra que fizera. Descansou no 7º dia. Quer dizer, se ele acabou a obra que fizera, ele descansou. O que é descansou? Muitas pessoas servem um Deus cansado, né? Eu não sirvo, porque a minha Bíblia diz que Deus é espírito, e espírito não cansa, diabo não cansa, demônio não cansa, anjo não cansa. Então, descansar, quando a Bíblia diz descansou, está significando o quê? Está dizendo que aquilo ali, eu fiz aquela casa, não vou mais mexer em nada. Deus falou, eu fiz o mundo, não vou mais acrescentar nada, está completo. Então, ele descansou daquela obra, ele descansou daquele mundo. Se ele tivesse um plano igual, ele tem um outro plano agora para fazer, né, ou se já fez, o novo céu e a nova terra. Então, desse novo céu e nova terra, se ele já descansou também, eu não sei bem perfeito, porque João viu, né, um novo céu e a nova terra. Então, com certeza, ele, pelas palavras,
rapidamente o céu vai se formar, a terra vai se formar. E aí, quando acabar essa nova céu, nova terra, aí ele também descansou. Ele não vai fazer outra segunda terra. Então, veja bem, se Deus não vai fazer segunda terra, então, assim também como não fez primeira, como concluiu a primeira terra, e tudo bem. Então, a primeira terra foi concluída, foi tudo no ponto, né? E a Bíblia diz, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Quando eu falei, e abençoou Deus o dia sétimo, é porque Deus se lembrava que ele concluiu todo o plano da terra no dia 7, no sétimo dia. Correto? No dia 7 não, no sétimo dia, que seria no dia de sábado. Então Deus falou, eu abençoo esse dia porque foi muito trabalhoso até o sexto dia, no sétimo, eu só dei o retoque. Então Deus abençoou, correto? E ele usou esse dia, né, como descanso da sua obra, né, descanso, e o santificou o dia. Por que ele santificou? Quer dizer que Deus então, todos os dias que Deus criou, que muitos sabatistas, eles guardam o sábado, porque o sábado é santo. Peraí, mas se o sábado é santo, eu gostaria de saber quem fez a segunda-feira. Peraí, eu não gosto muito da segunda. Na segunda-feira, eu fiz a segunda, foi eu. O pastor Sérgio fez a segunda, né? O João fez a terça, a Maria fez a quarta, o Mateus fez a quinta, o Tomé fez a sexta e, enfim, o nosso Criador fez o sétimo. Então todos os dias, se eu fiz e fulano fez, então esses outros dias são amaldiçoados. Os outros dias que eu fiz, que as pessoas fez, são amaldiçoados, não é? Não. Pera aí, então, vamos voltar. Se o sábado foi feito pela mão de Deus, então quem fez o segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Foi quem? Você vai me responder. Foi Deus. Se foi Deus, então foi feito por mão de quem? De pecador ou de santo? Santo. Então, por isso que ele santificou. Então, todos os dias, ele santificou. Todos os dias. Né? Se nós formos analisar dentro da palavra de Deus, você entendeu? Nós podemos encontrar também que os discípulos, eles foram colher espiga de milho. Nós vamos entrar nesse detalhe. Então, se Deus, ele descansou no sétimo dia, significa que o sétimo dia ficou santo e os outros dias não ficou santo. Os outros dias são malditos. Então você está lascado. Você tem que morrer e só viver de novo no dia de sábado. Porque se segunda, terça, quarta, quinta e sexta você vive esses dias, esses 5 dias, esses 6 dias, né? E domingo, aliás, né? Quer dizer que o dia começa primeiro assim, ó. O primeiro dia é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? É o primeiro dia, né? São 6 dias aí. Então, o primeiro dia é domingo. Se o domingo, se você viver esses 6 dias, então você é um amaldiçoado. Você está sendo amaldiçoado porque você está vivendo 6 dias sem a santificação dos dias. Porque se Deus não santificasse os dias, você não podia viver nele. A mesma coisa eu te digo. Se Deus não santificasse a carne de porco, nós não poderíamos comer a carne de porco hoje. Continuava sendo a lei. E pela lei, né, somos salvos. Pela lei somos salvos? Não, pela graça somos salvos. Pela lei não somos salvos. Então a Bíblia diz, pela graça sois salvos. E a graça foi dada para nós mediante a morte de Cristo. Então nós vemos aqui que, na verdade, quando a Bíblia diz que o sábado não foi feito para o homem, ou seja, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Vamos ver o que diz a Bíblia aqui, né, sobre esse tema. Né? Mateus, capítulo 12, versículo 5, está escrito assim: ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e, contudo, são desculpados? Peraí, se na lei eles violavam os sábados e eles eram absolvidos, veja bem, se eles eram absolvidos na lei para guardar o sábado,
Por que Deus não mandava matar os sacerdotes? Lei, a lei é para todo mundo. A lei não tem disso, é criança, todos, é lei. Certo? Mas por que o povo morria apedrejado, isso, aquilo, outro, catando lenha? Porque eles desobedeciam a lei, mas não a santificação do sábado. Eles desobedeciam a lei que foi criada. Né? Então, veja bem, é a mesma coisa. O que Deus estava mostrando, falou assim, eu não quero que você cata a lenha no dia de sábado. É a mesma coisa. Mas por que eu vou morrer porque eu catei lenha no dia de sábado? Não, você vai morrer porque você desobedeceu e foi catar lenha no dia de sábado. Eu falei para você não ir no sábado, você foi, porque você não foi no domingo. Você entendeu? Então o que Deus queria é a obediência do povo. Porque o próprio Jesus, com suas próprias palavras, disse assim, ó, ou não leste na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo são desculpados? E contudo são desculpados? E aí? Ele perguntou, é uma pergunta. Não leste na lei que os sacerdotes violam o sábado? E daí? E contudo são desculpados? Então me explique por que eles violaram a lei e não foram mortos? Se o sábado, se viver no sábado trabalhando, fosse para matar a pessoa, correto? Então o que vai acontecer? Então, na verdade, essa pessoa, ela já estaria morta, né? Então, veja bem. Então, no entanto, o que eu quero dizer para você aqui é que o sábado, ele é santificado. Só um minutinho aqui. É santificado, né? Só um pouquinho aqui, viu, irmão? Só ver um negócio aqui. Vou mostrar aqui. Então, veja bem. Então, a Bíblia diz assim, ó, que no sábado, né? O sábado, ele é santificado. Correto? Deus santificou ele porque foi o dia da vitória que Deus considerou que ele concluiu a obra. Não que ele amaldiçoou o sábado para a pessoa. Porque imagina se Deus amaldiçoasse o sábado e a pessoa trabalhar no sábado, quer dizer, quantos milhares de pessoas no Antigo Testamento deveriam morrer? Principalmente o sacerdote. Certo? Então, o que eu quero dizer para você neste momento é o seguinte. A minha Bíblia diz trabalhar em noite e dia para não ser pesado ao seu próximo. Quando a Bíblia diz assim, trabalhar em noite e dia para não ser pesado ao seu próximo, né? Significa que entra aí o sábado no meio também. Entra o sábado. Porque todos os dias são santos, né? Todos os dias são santos. Então, se Deus falou assim, trabalhar em noite e dia para não ser pesado aos santos, então a pessoa, ela pode trabalhar, tanto faz, você pode tirar o domingo para descanso. Se fosse analisar mesmo, né, para guardar um dia para o Senhor, o dia do Senhor seria o dia da grande vitória, da ressurreição, quando foi? Primeiro dia da semana, o domingo. Mas nem nisso a Bíblia manda você guardar. Então tá aí esses ecumenismo aí com essas igrejas, querendo guardar o domingo. Tem nada disso não, irmão. Não existe você guardar o domingo, não. Você guarda a segunda, se você quiser. Você guarda a terça, a quinta, a sexta. Eu sei que muitos aí, que é guardadores do sábado, vão aí debater, né? Vão aí querer debater, vão aí querer falar que eu estou distorcendo a palavra de Deus. Mas se eles estão cegos espiritual, eu não posso fazer nada. Se Deus revelou a mim e a milhares igual a mim, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, né? Que o sábado, ele foi feito, foi por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi criado para o homem viver nele. Não o sábado foi criado para viver no homem. Nós podemos ver um exemplo desse aqui, né? Que o próprio Jesus, ele tem nos falado, ele tem nos mostrado, né? Ele tem nos mostrado sobre isso. Em Mateus capítulo 12, versículo 2, parte B, diz assim: Jesus andava com seus discípulos de aldeia em aldeia, e certa vez eles passaram pela seara, e era um dia de sábado. Como estavam todos com fome, começaram a colher as espigas e a comê-las. Até aí tudo bem, mas acontece que os fariseus estavam espreitando, seguindo-os, e viram o que os discípulos faziam. Então os fariseus foram correndo buzinar nos ouvidos de Jesus, dizendo:
Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Mateus capítulo 12. Né? Colher espiga e comeram. Correto? Mas o problema é que enquanto colheram espiga e comeram, os fariseus não diziam nada. Mas os fariseus foi dizer porque os discípulos de Cristo, eles pegaram a espiga lá no pé e saíram para fora da lavoura comendo. Aí eles entenderam como trabalhar. E é verdade, eles trabalharam sim no sábado. Né? Então, o que nós temos que entender é o seguinte, que a ideia de que Jesus poderia ficar envergonhado, que eles chegaram para chamar Jesus, afinal era um dia de sábado, e segundo o penduricalhos, né, posto pelos fariseus, na lei mosaica, um judeu não podia nem mesmo andar mais que 1000 passos no sábado, né, mais que 1000 passos nos sábados. E os fariseus esperavam constranger Jesus e de quebrar, né, ou vê-lo passando um sabão nos discípulos, pondo a culpa toda em seus assessores, igualzinho o povo do mundo faz. Jesus não fez uma coisa e nem outra. Então veja bem, então Jesus conhecia profundamente a lei de Deus, né? Além de conhecer a letra da lei, ainda lia as mentes e os corações daquele povinho perseguidor, é verdade? E respondeu aos fariseus: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com eles estavam, não é verdade? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, e nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Veja que os sacerdotes deveriam comer de lá o que era lícito, mas Davi entrou e comeu, estava com fome, né? Ele entrou no templo e comeu, não podia, foi um dia de sábado principalmente, também, né? Que não podia. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Foi uma resposta à altura da audácia, da hipocrisia, da religiosidade. Então veja bem, por que eles não mataram os sacerdotes que violaram o sábado? Por que eles não mataram? Eles deveriam ter matado. Mas não mataram por quê, irmão? Aquele sábado não era a pena de morte que Deus criou. O que Deus criou a pena de morte é o pecado da feitiçaria, que é a desobediência, que é mais ainda do que a feitiçaria. Então uma pessoa desobediente, ele transgride realmente uma pena de morte à vida dele. Ele traz uma pena de morte para a vida dele. Porque se ele não se consertar, a confinação dele é o inferno, né? Então nós vemos aí, diante disso tudo, do que a Bíblia diz, que não tem nada a ver trabalhar no sábado. Jesus mesmo disse isto aí. Por exemplo, né, muitas pessoas não podem trabalhar no sábado por causa da sua igreja. Não existe isso, irmão, né? Mas claro, se a empresa aceita e concorda, é problema da empresa, né? Mas não existe isso, porque em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, né? Capítulo 3, versículo 8 e 11, né? A seguir, os apóstolos estavam exortando a prática de deveres cristãos pessoais, sociais e coletivos. Ele começa fazendo um apelo a andar segundo a tradição, não vivendo às custas dos outros, mas trabalhando para pagar o feijão que se come. Paulo chama esta forma parasita de viver de desordem, o que realmente não está em conformidade com a ordem social, onde se espera que as pessoas trabalham, recebam e assim se sustentem. Essa tradição se iniciou com o primeiro casal humano, quando Deus lhe ensinou que do suor do seu rosto comerás o teu pão. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Mostra para mim essas pessoas que guardam a lei, que Deus disse para Adão falar: você vai trabalhar de segunda a sexta, de domingo a sexta, mas no sábado você não trabalha não. Não tem escrito. Mas se Deus já ia lançar isso na lei, não deveria já estar executando isso no Jardim do Éden? Ou lá fora do Jardim do Éden, aliás, quando foram jogados para fora? Então veja que um outro problema social que existia entre os tessalonicenses, né? Eu quero dizer aqui para você, que foi repreendido pelo escritor da carta, era o fato de deixar de trabalhar para ficar falando da vida alheia, no versículo 11. Tem muita gente que quer arrumar um emprego,
E lá não pode trabalhar no dia de sábado. Por quê? Porque a religião não permite. Meu filho, se eu fosse esse empresário, eu não empregava ele nunca. Porque a Bíblia diz que pode trabalhar dia e noite para não ser pesado o seu próximo, né? Então nós vemos aí, no versículo 11, quando cita a necessidade de trabalhar, Paulo comenta uma possível necessidade que talvez possa até ser a realidade de muitos de nós. Hoje a necessidade de não trabalhar somente às 6 ou 8 horas normais de uma jornada diária, mas de fazer serões, né, e horas extras, entrando noite adentro em trabalho. Quantas vezes eu também já fiz isso, irmão, né? E creio que ainda farei por muitas vezes, porque até mesmo você, se o servo de Deus que está trabalhando, ele está trabalhando na obra de Deus, ele tem que tirar o sábado para descansar. Jesus, eu não posso pregar, eu não posso ir lá visitar o irmão, eu não posso, mas fazer o bem pode. Os fariseus também chegou e quando Jesus chegou e disse, mas se caiu um animal seu no buraco, tal, que outro, você vai deixar para tirar no dia? Mas fazer o bem pode, é vocês que falam isso, né? Fazer o bem, mas espera aí, fazer o bem? Tá. Mas quando eu lanço a minha mão para tirar o meu gado, ou o que for, ou ajudar alguém a sair do buraco, o que eu estou fazendo? Trabalhando. Quando você está trabalhando, irmão, como que você trabalha? Se você, porventura, perder o movimento desse braço, o que o médico vai falar? Você tem que fazer para terapia e você tem que ficar movimentando o braço, trabalhar o braço. Seus olhos trabalham. Se os seus olhos ficam só parados assim, ele atrofia, então tem que trabalhar. Então, de qualquer maneira, você acha que Deus ia fazer um sábado para condenar a própria criatura dele? Quer dizer que o sábado é mais importante do que o homem? O próprio Jesus disse, não, aqui está quem é maior do que o sábado. Eu sou o sábado. Eu sou maior do que o sábado. O sábado foi feito para ser criado para a gente viver nele, não para ele viver em mim. O que Jesus estava falando que não era o sábado que tinha que viver na gente. Era a gente que tinha que viver no sábado. Nós tínhamos que viver, nós tínhamos que chegar, na verdade, o sábado, o sábado foi feito para nós. Não nós somos feitos para o sábado, né? Aí capitulando isso aí devagarzinho que você vai entender. Então, voltando adiante, enfim, é melhor ser um trabalhador que vai além da mediocridade, né? Da mediocridade, fazendo mais que sua mera obrigação, do que ser alguém que ociosamente vive às custas dos outros, né, irmão? Vive às custas dos outros. O que ocupa o tempo de trabalho em mexeriqueiros, né? Aqueles falatórios, né? No trabalho e no sábado vai lá. Com essas pessoas aí que andam de porta em porta batendo, vendendo livro, né? Dia de sábado, te perturbando, você tá com a sua família, comendo, tá lá, tranquilo lá, então aquilo outro, tá lá na porta da sua casa, lá enchendo o raio da paciência. Você é povo que não sabe fazer nada, irmão. Manda esse povo dormir, manda esse povo sumir. Chama eles para orar dentro do teu quarto lá, 1 hora no mínimo de joelho, para ver se eles vão ficar. Eles não vão, não. Eles vão vazar fora na branqueária. Ué. Essas igrejas aí, ó, que guardam o sábado aí, que fica te chamando aí, vamos fazer o estudo na tua casa? Quem fazer estudo na tua casa? Isso aí é uma mente satânica, irmão. Inclusive a Bíblia deles são diferentes do que a nossa, né? Tem a Bíblia criada lá pela força das trevas. Então eu vou dizer uma coisa para você. A minha Bíblia diz o seguinte, né? Então veja bem, agora é o mesmo texto agora onde é mesmo que no texto está tratando do sábado? Amigo, né? Não procure chegar no texto que não exista ou que não existe no texto. É trabalhar todos os dias. Você não tem que procurar no texto que não existe, não. Não tem escrito, a Bíblia manda trabalhar todos os dias. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Êxodo 20, versículo 9. Deus lhe deu estes 6 dias para que você trabalhe. E se precisar, trabalhe bastante, né? Se somente com o turno de Uno não estiver conseguindo realizar toda a sua obra, faça como o apóstolo Paulo. Faça horinhas noturnas extra. Mas lembre-se de que para tudo existe o seu tempo certo. Correto? Então se você trabalhar na segunda, meu horário começa a partir de meia hora, você vai ter que ficar até 2 horas da manhã no sábado, faz a hora extra. Termine então, se não volte no outro dia. Não existe isso, né? O apóstolo Paulo bem nos explicou tudo isso aí também, né? Então nós vemos aí Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Paulo fazia isso nos dias que Deus lhe dera para o seu trabalho particular, mas não no sábado, né? Então nós vemos assim, ele guardava, questão dele, não, eu quero tirar sábado para descansar, eu vou tirar. Né? Ninguém viu Paulo pregando para guardar o sábado. Mostra aí o Paulo pregando para guardar o sábado.
Não existe, né? Todos os dias para Deus é santificado. O mesmo que Deus espera é o que a gente faça também, né? Então você trabalhar dia e noite, né? Do primeiro ao 7º dia da semana. Se você quer ir, ó, leia aí em Atos, capítulo 13, versículo 14, 42, 44, 16, 12, capítulo 13, 17, capítulo 13, capítulo 17, versículo 1 e 2, 18, 1 e 14, até o 11, 1 e 4 até o 11. Então, como eu digo aqui, ele fazia o mesmo que Jesus fizera. A igreja adorava o Senhor. Marcos capítulo 3, versículo 1. Mateus 12, 1. Lucas 6, 6. O mesmo que Deus espera que você faça também, né? Você pode trabalhar dia e noite, do primeiro ao 7º dia, se quiser. Correto? Se você quer seguir, né? Os que te aconselham aí é problema seu. Você está vivendo uma vida precária, né? Uma vida precária. Por isso que eu falo, trabalhar dia e noite para não ser pesado do seu próximo. Então veja que nós vamos aqui encerrar no instante. Para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Quando Jesus chegou e disse, pois eu afirmo que está aqui quem é maior do que o templo. Quem é maior do que o templo? Entretanto, se vos soubesse o que significa estas palavras, misericórdia eu quero e não holocausto. Não tereis condenados os que não têm culpa. Então, Mateus 12, 5. Ou não leste na lei que o sábado e os sacerdotes no templo violam? O sábado, contudo, são desculpados? Ninguém matou sacerdote. Você já viu lá matar um sacerdote porque ele violou o sábado? Matou Davi tá morto por causa que ele violou o sábado? Tinha que morrer porque não morreu, né? Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o sábado, né? E outra tradução fala assim, aqui está quem é maior do que o templo, correto? Então veja bem, então para encerrar aqui, sábado pode trabalhar dia e noite. Vareia, só é burrice pessoas que trabalham sem tirar folga. Mas você pode tirar sua folga na quinta, na terça, na quarta, na sexta, no domingo, né? Então você pode tirar a folga o dia que você quiser. Agora, você trabalhar também 2 empregos para deixar de ir à igreja, deixar de congregar, então aí você vai pecar. Então, voltando a dizer, né, para que você possa entender, né, o sábado, ele foi feito por causa dos homens, correto? Não, os homens foram criados por causa do sábado. Porque se o sábado fosse criado e Deus não criasse o homem, quem ia viver o sábado? Então, Deus já sabia que ia colocar o homem na terra, então criou o sábado para o homem viver no sábado. Então o homem vive no sábado e o sábado é que tem que abrir as portas para o homem fazer o que ele quiser. E nós sabemos que a Bíblia diz, trabalhai noite e dia para não ser pesado ao teu próximo. Eles não falou, trabalhai de domingo a sexta para não ser pesado ao seu próximo. Então não vemos nada disso do que procede. Trabalhar no sábado. Pode trabalhar no domingo, pode trabalhar. Não tem nada de guardar domingo também não, viu, irmão? Você guarda se você quiser. Esse tal de ecumenismo aí, tá querendo idolatrar o povo no domingo? Domingo também sai fora. Ó, se você quiser trabalhar, fala, hoje eu vou trabalhar e vou tirar folga na segunda, certo? Você não peca coisa nenhuma, porque você é salvo pela graça. Você é salvo pela graça. Então eu espero que esse ensino aí tire muitas suas dúvidas. Você que é sabatista, que está pondo aí, ó, um fardo pesado que nem você mesmo consegue, né, levar, você vai pagar diante de Deus, porque muitas pessoas ficam presas diante disso. Agora, se essas pessoas querem guardar, elas podem guardar fielmente o sábado que elas quiserem, porque é impossível uma pessoa não quebrar a lei. É impossível. Os judeus, eles andam 1000 passos, andou 1000 passos, aí acabou, se passou disso, eles quebram o sábado. Se eles quebrou o sábado, quantas pessoas quebram o sábado, né? Já era para estar uma multidão, uma leira morta aí, né? De um judeu principalmente. Por que não é válido? Porque o sangue do Cordeiro nos purificou de todo esse pecado e nos desatou das leis. Só que Deus nunca fez o sábado para ser ali a sentença de morte do seu Criador.
certo? Dos seus criados, das suas criaturas. Deus não ia fazer uma guilhotina para colocar a sua criatura, sabendo que muitos rebeldes, sabendo que Satanás está na terra e vai perverter. Se fosse real, o mundo inteiro já tinha morrido. E o diabo estava festejando e dizendo para Deus: Deus, trouxe a humanidade para o inferno, porque todos eles quebrou o sábado, e o sábado é a guilhotina no pescoço de todo mundo. Guilhotina no pescoço de trouxa, no pescoço de quem não conhece a palavra de Deus. Porque por isso que a minha Bíblia diz, Mateus 22, 29, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Igreja, placa e título de igreja não salva ninguém não, religião não salva ninguém não. Quem salva é Jesus. Então o que você faz? Você vai... estuda a Bíblia, não leia não, mas estuda. Se você estudar a Bíblia, quando você entrar numa igreja dessa, você vai ver se essa igreja é podre ou se ela é sadia. Aí você vai falar, não, aqui não pratica a verdade, estou fora. Por quê? Porque quem te convence você do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer aqui para você neste momento, né, que o sábado pode trabalhar, trabalhe. E você que está nessa igreja e quebra o sábado todo dia, né, também trabalhe. Quer trabalhar? Trabalhe. Porque sábado tem que trabalhar. Deus não vai condenar. Ah, mas eu gosto da igreja, eu quero ficar porque se for essas igrejas aceitas, aí é difícil, irmão. Agora o que acontece? Eu quero guardar esse sábado, eu mesmo quero, não que eu sei que é lei. Aí você pode guardar. Você pode guardar qualquer dia da semana, porque todos os dias foram santos. Todos os dias são santos, né? Todos os dias foi feita por mão de santo. Imagina Deus fazer de domingo a sexta, né, na maldição. Né? Porque foi um sofrimento para Deus então fazer uma maldição. Apesar que Deus não cansa. Né? Como eu disse que ele não cansa, ele descansou da sua obra. Então tem muitos que servem um Deus cansado aí, fica guardando a lei. Então o próprio Jesus, ele mesmo fez questão dos discípulos. Você não acha que os discípulos, quando foi colher lá lá na roça, lá os milho, você não acha que Jesus já tinha instruído eles? Eu acredito que Jesus falou assim, vai lá, os fariseus estão com a gente, eu conheço a mente deles, entra naquela roça lá, naquela lavoura lá, pega milho e sai comendo. Senhor, mas gente, não, eu tô te falando, aqui tá quem é o Deus, teu Deus, vai lá, pega milho e sai comendo, que eles vão meter a boca. Aí quando eles pegaram o milho, que eles estavam comendo lá dentro, tudo bem, porque comer lá dentro, né, não é crime, não é isso? Aí, saiu, já caracteriza furto, roubo. Mas e aí? Como é que fica? Né? Não. Mas comida, igual lá, a lavoura lá era plantada, né? E eu quero te dizer o seguinte, que Deus mandou ele ir lá na lavoura comer. Se é a lei, pode comer. E ele entrou, os discípulos entraram, comeram, saíram comendo e também levando nas suas mãos. Se eu tivesse lá, ia levar um montão, ia fazer pamonha, ia fazer milho verde, com manteiga e salzinho, aí ia dar pro mestre, falar, mestre, tem um assadinho, milho assado, é bom demais, irmão. Então, o fariseu quebrou a cara. Jesus disse, aqui está quem é maior do que o sábado. Jesus apontou o templo, ó, eu sou maior do que o sábado. Eu mandei, eu que criei o sábado. Foi eu que fiz. E não fiz o sábado por causa eu não fiz os homens por causa do sábado. Eu fiz o sábado porque os homens é maior do que o sábado. Então você é maior do que o sábado, viu? Tá bom? Você é maior do que o sábado. Trabalhe. Não seja pesado ao seu próximo, preguiçoso. E quando arrumar um emprego na empresa, não diga que você vai quebrar. Pode, eu te garanto. Seitas que ensina a pessoa a guardar a lei, se Jesus vier, você estiver obedecendo essa seita, você vai acabar ficando. Mas se você, de repente, chegar e colocar a sua vida na presença de Deus e buscar mesmo dentro da palavra de Deus, né? Seitas são todas aquelas que repudiam a verdade, viu, irmão? Seitas são aqueles que não creem no batismo com o Espírito Santo, que não creem em expulsão de demônio, cura, milagre, que guardam a lei, né? Que trabalha na lei, que faz isso, aquilo, outro, banana. Correto? Então, essa tá aí. Então, deixa o seu like aí. Trabalhe dia de sábado, dia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tira um dia para descanso. Escolhe o melhor dia que você precisa, que eu te garanto dentro da palavra de Deus, que o meu Deus, que é o Deus de muitos que estão assistindo isso aí. Não, você que está aí, né, enrolando o bigode aí, querendo até me engolir vivo, pois é, meu querido, vamos ver no juízo final lá se você está certo ou errado. Eu estarei do lado direito, espero que você esteja também. Se não tiver, você está lascado. Eu te julgarei, te condenarei, como a minha Bíblia manda que eu julgarei você. 1 Coríntios capítulo 6. Até mais, até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês.